Bom dia, pois é sempre um bom dia, treinadores do Pokémon. Aqui quem vos fala é o Coca, né? Conhecido por vocês por esse codinome aí. Eu vou estar falando um pouquinho para vocês o que aconteceu na nossa reunião roadmap, por que a gente chegou a esse ponto, né? Para poder manter vocês informados por vídeo, eu acho que é uma forma muito mais clara, direta e explicativa para vocês poderem estar entendendo. Bom, houve alguns pontos, né, que a gente tocou na reunião, uma reunião aberta da comunidade com o staff, onde a gente convidou todos, deixamos claro isso no convite no próprio Discord, e nos nossos canais de comunicação. Como todos sabem, né, essa reunião foi para tocar em alguns pontos da chegada do terceiro continente, que é a nossa grande evolução no servidor e para o jogo, que é uma novidade para a comunidade de Pokémon Ragnarok, né, que é essa chegada de Hoenn, os Pokémons novos, abilities, Helld's itens, né? Mas com toda essa chegada e mudança, a gente também tocou em assuntos muito importantes, como um balanceamento de mercado, comércio, drop de itens, catch rate de Pokémons, né? Obtenção de alguns itens, formas de quest e balanceamentos do servidor como um todo, para poder ter ele como um equilíbrio maior e saudável e durável a um longo prazo, né? Eu acho que ninguém quer um servidor para 2 ou 3 meses para jogar com um amiguinho por um curto período de tempo, né? E ter esses itens que você farmou perdidos de uma certa forma, uma desvalorização, porque esse recurso não existia dessa forma hoje em dia, né? Os itens não eram valorizados, assim dizer. E até porque essa desvalorização que a gente tinha no jogo atualmente impedia que ele crescesse de uma forma vindoura, né, por um longo tempo, né, e ele pudesse durar tanto em comércio como em gerações de Pokémons que elas possam vir a ser, tá bom? Então a gente vai falar do que a gente partiu para essa decisão, tá? Então foram nesses pontos que eu falei agora e um montante de banco de dados que a gente teve a soma de itens, de drop, de valores que realmente a gente não tirou da nossa cabeça assim, falou, poxa, Coca, você vai colocar um reset, né? Que a gente vai trabalhar com wipe agora dessa vez. Poxa, Coca, você vai colocar um wipe no servidor agora? Por quê? O que aconteceu? Então, essas recorrências que eu comentei agora são para melhoria do jogo, entendeu? Uma melhoria de vida longa. A gente não quer um jogo para 1, 2 meses. Tinha jogador que em 1 mês conquistou muita coisa, já praticamente zerou o game, entre aspas. Em 3 meses já tinha mais do que para se autossustentar durante um longo tempo. Então a gente vai colocar uma curva de aprendizado mais longa no jogo, uma dificuldade maior, né? Mas isso não é para o mal de vocês, mas sim para a vida útil do jogo e também para o bem de vocês, né? Para melhorar o comércio e a vida útil do jogo, assim, do Pokémon, tá bom? Então vamos lá tocar em um dos pontos primeiro, que é o ajuste da catch rates de lendários. O nosso catch rate de lendários vai ter um pequeno reajuste, certo? Então vai ter uma queda no catch rate dos lendários, porque como vocês sabem, no nosso servidor do Pokéroll, diferente de alguns jogos que também usam da franquia de Pokémon, eles não precisam aguardar eventos especiais para você poder tentar conseguir seu lendário. Não, o Pokémon lendário ele está ali, né, através de alguma quest, através de algum item ou de algum sistema que a qualquer momento você pode tentar fazer esse Pokémon lendário, essa quest para esse Pokémon lendário. Então as suas chances de encontro com esse lendário são muito maiores, né, no nosso servidor. Então as tentativas são os números de vezes maiores. Então a gente pensou em reduzir a catch rate desses lendários, tá certo? Então para valorizar, que realmente é um Pokémon lendário, né? O nome já traz isso à tona, né? Acreditamos que isso vai trazer maior valorização para esses Pokémons e também para quem jogava já o nosso servidor sabia que praticamente já tinha saído todos os lendários, né, do jogo quase. Outra mudança também que a gente vai estar propondo agora com esse wipe, que também já foi aplicado, já está valendo na Cash Shop, né, que é a mudança dos valores de alguns itens, né, como o próprio VIP, né, o VIP vai ter um pequeno aumento no seu valor, alguns itens de trajes e montarias vão ter alterações, né, então vocês podem acompanhar já pela própria Cash Shop, né, e a gente colocou isso para também para ter um benefício assim para o jogador, né,
e alguns itens vão ter o custeio reduzido e somente o VIP que teve o aumento no valor. Então isso depois do hype, quando vocês tiverem também seus caches devolvidos, vocês também vão ter uma vida útil melhor para os seus caches que vão restar, né? Porque vocês já compraram os itens com os valores que eram maiores, então como os valores vão ser reduzidos, vocês vão ter um cachezinho sobrando aí para poder investir no VIP, né? Que foi a única coisa que teve um aumento até o presente momento, né? A gente teve ajuste também nas TM Box. As TM Box a gente vai começar a trabalhar também com questão de rate, né? De drop rate, assim dizer, nas boxes que são por raridades. Antes as TM Box eram totalmente surtidas, cada uma tinha o mesmo valor para poder ser aberta, desde uma, sei lá, uma TM Surf a uma TM Attract, todas tinham a mesma chance de serem abertas. Então com isso também os itens sofrem um balanceamento de chance de poder vir e valores também na Cash Shop da TM Box e itens que possam vir a ser. A gente teve também alterações em Dungeons, que foi um assunto muito tocado, né? Para redução, Coca, reduz a quantidade de players para Dungeon, Coca, reduz o número de players para poder estar fazendo a instância. Então, com esses pedidos, a gente chegou a um ponto que realmente, como MMORPG, e a instância não pode ser feita de maneira solo, né? Até porque também você quebra o game, mas a gente vai deixar as instâncias para vocês poderem iniciá-las com pelo menos 2 players, tá? Pelo menos 2 players vocês vão poder estar iniciando as DGs. Se vocês vão estar conseguindo fazer, aí já não é garantia. Cada DG tem sua dificuldade, então vai de vocês consumirem recursos e tentarem fazer a DG. Mas pelo menos para abrir com 2 players, vai estar sendo possível você estar realizando essa ação agora. Os sistemas de casas também houve uma grande mudança, né? Porque foi um dos sistemas que a gente teve muito empenho para desenvolver, né? Acho que nenhum de vocês chegaram a usufruir e ver, porque estava um sistema muito caro no início, mas foi um sistema muito trabalhoso de se fazer, e ninguém teve acesso a isso. Então as casas vão estar sendo, entre aspas, assim, gratuitas agora, comparado ao que era antes, né? Vocês vão ter que estar só pagando um valor bem ilusório agora para poder manter elas semanalmente, né? Para estar renovando o aluguel delas. Então não é nada exorbitante como era antes, todo mundo vai poder ter acesso ao aluguel de uma casa com um valor bem menor agora. Outra coisa também que eu quero tocar no assunto para vocês é nas skills de interação que a gente vai estar fazendo, né? Como as skills com bikes e montarias, né? Que são itens interativos que vocês vão poder estar tendo. Para quem já tinha montaria, sabe que ela tinha uma passiva de velocidade, né? Quando você equipava a montaria, e ela te dava um benefício de velocidade a mais, né? Então agora as bikes e as montarias, elas vão estar te dando o benefício de uma skill, e essa skill vai te dar um deslocamento a mais no momento que você usar ela. Você usou aquela skill de deslocamento, você vai ficar com um buff a mais. Ou, por exemplo, dá um exemplo aleatório, a montaria tem 5% de movimento. Aí você usa essa skill, você vai ganhar mais 5% de movimento durante o tempo daquele buff da skill de deslocamento, certo? A gente vai ter também agora a implementação de novas Pokébolas, né? Então a gente vai remodelar o sistema de como se consegue algumas Pokébolas, né? Ou alguns sistemas que já existiam no jogo, para a gente poder trabalhar agora com o craft dessas novas Pokébolas que vão estar chegando, né? Então tem Pokébolas novas, tem algumas que vocês já conheciam e tem outras que vão entrar agora, né? E vão ser obtidas a maioria por sistema de craft, tá? E algumas também que vocês já conheciam, pode ser que vocês encontrem ela nesse sistema novo de craft, ou pode ser que elas passem por alguma alteração para poder obtê-las, né? Outro ajuste também, tocando no ponto principal do início do nosso vídeo, né, que é o reajuste dos preços de itens da mineração. A mineração praticamente era o sistema disparado entre os preços de obtenção de Zene. Era um sistema muito explorado. Coca, isso era ruim? Não era ruim, porém estava sendo algo muito nichado, né? Então os jogadores praticamente só estavam minerando, então a forma exorbitante de Zene do servidor, assim dizer, era a mineração.
Então a gente vai procurar um preço mais equilibrado para cada minério, tá? Da obtenção de Zene que ele dava anteriormente, para poder gerar um equilíbrio melhor no comércio e também para não poder ter essa inflação de Zene somente no sistema de mineração, né? Para os players poderem usufruir de outros sistemas também e também para não se conseguir se obter uma quantia muito grande de Zene em um curto período de tempo, assim como era antes. Baseando-se também nessa questão da mineração e para a vida longa do jogo e dos itens comércio e mercado, né, a famosa procura e demanda, a gente vai estar fazendo também alteração, né, na obtenção dos recursos, né, dos reajustes de refino. Então, junto com a mineração, os recursos que você conseguia, por exemplo, minerando, poder refinar um item, aquele item vai ser um pouco mais escasso, vai ter uma procura maior, vai ter uma demanda de mercado, pode ser um item mais valorizado, se tornar mais caro, isso entre os players, certamente, né? Então não vai ser tão fácil você conseguir um item mais 9, mais 8, mais 10, né? Então isso vai gerar uma certa escassez. E também não vai ser algo que você vai conseguir rápido, como era antes, em um mês só, e você já tinha os itens praticamente todos refinados. Outra questão também nessa parte da mineração é a Evolutionary Stone. A gente teve uma mudança, né? Ao invés dela ser um item que você precisava abrir o geodo dela dentro de um NPC encontrado em Veridiana, agora você pode obter, quando você dropa a Evolutionary Stone da mineração, você pode abrir ela diretamente no seu inventário e o item já vem para você com uma pedra da água, da lua, uma pedra aleatória, tá? Sem ter a cobrança que antes você tinha no NPC e sem precisar se deslocar até Veridiana, né? Então essa foi uma melhoria também. Os mobs de rota. Agora, para vocês que estavam acostumados com mobs passivos, os mobs de rota agora eles podem usar todo o leque de habilidades que um Pokémon apresentaria na franquia. Por exemplo, se antes você ia tranquilamente uma rota sem usar poções, ou você conseguia tancar, né, assim dizer, conseguia mobar muitos Pokémons tranquilamente, agora os mobs estão mais inteligentes, assim dizer. Os Pokémons de rota eles podem usar as 4 habilidades ou mais que o próprio Pokémon da rota consegue aprender. Então você pode ver, por exemplo, um Kingler te dando um HK usando uma guilhotina, por exemplo, mas é um risco muito baixo. Você pode ver, por exemplo, Pokémons de água usando golpes d'água ou usando o próprio terrenos de solo para poder tancar um pouco mais você, ou às vezes usando recover para poder se curar. Alguns Pokémons têm acesso a isso. Então, os Pokémons de rota eles estão mais inteligentes, assim dizer, e têm acesso a uma quantia maior de habilidades que antes eles não tinham. E seguindo a jornada, a gente vai também procurar se adaptar às quests das evoluções do jogo, não ter aquele rush como era antes, né? Para procurar disruptiva, né? De forma disruptiva. Você pegava a cidade, já rasgava direto o continente de Kanto, a Johto e agora talvez já tenha até a Hoenn. A gente vai procurar formas de adaptar a sua trajetória na jornada do Pokémon com algumas questões vinculadas ao anime ou algum easter egg ali que tenha um quest e derivações, né? Para você poder também ter uma história, uma coisa mais introdutória ali também para você se prender na sua jornada Pokémon como treinador. A gente também teve reworks e ajustes em muitos moves, que o pessoal já vinha pedido há muito tempo. Para quem sabe está acompanhando uma lista que não foi curta, então teve moves que já estavam na lista, teve moves que já foram revistos novamente, então a gente teve reajustes e alguns também tiveram reworks. Então agora vai estar com uma linha mais completa de movimentos para os seus Pokémons, né, para vocês poderem alocar nos seus times ou poder colocar TM neles. Então isso vai ficar muito mais interessante para sua jornada, para o competitivo, ou até mesmo para o PVP, para o pessoal que gosta, né? Então a gente teve essas diversas mudanças no nosso servidor. E novos Pokémons, é claro, né? Que com a chegada de Hoenn, né, novos continentes, então vai vir uma porrada de real de itens, né? Que era uma coisa que não se tinha ainda no servidor. Então é um sistema novo, um sistema que deu trabalho. As abilities também, né? Uma coisa que teve que ser feita com muito carinho, e uma coisa que não é fácil de fazer, que cada Pokémon tem uma introdução à sua ability, às vezes não é uma ability única, né?
Então, todos os sistemas que foram implementados, a gente citou, né, na nossa reunião aberta para a comunidade do que está vindo por Roen. Então, esse foi apenas um apanhado, tá? Uma forma bem geral de dizer o que rolou para vocês e trazer de uma forma clara e sincera em vídeo para vocês, porque a reunião durou em torno de mais de 3 horas, tá? Então, é só para vocês dizerem, Coca, vai ter o reset, Coca, vai ter o wipe. Gente, o Ryu tirou isso da cabeça dele, Coca falou que vai ter um wipe agora do nada. Não, gente, a gente chegou a um consenso, sentou a equipe, chegou eu, Ryu, Anko, todo mundo sentando numa reunião, analisamos o banco de dados, citamos todos esses pontos que eu falei para vocês agora aqui atrás, né? Por quê? O valor tá sendo declinado, né? A procura por itens estava escassa, todos os players já tinham tudo, as coisas não estavam sendo valorizadas. Então não foi uma coisa que a gente tirou da nossa mente do nada. Não, a gente procurou, olhou no banco de dados e falou, poxa, esses itens tem sobrando. Pô, esse player aqui tem Zen pra caramba e não é pouco. Pô, esse item aqui, olha isso aqui era para ser difícil, tá muito fácil, tem gente que tem bastante. Então, nessas questões, a gente viu que realmente estava fácil de se obter esses itens, a chance, o drop, né, as características de como se obter tal coisas ou algumas outras coisas, né? Então, tudo isso montante do jogo não foram só esses itens citados no vídeo, né? Então são itens de drop, itens de evento, itens de zen, itens de minério, né? São diversos fatores que a gente chegou então a essa conclusão para poder estar realizando o wipe, tá? Não foi uma coisa da nossa cabeça, não foi uma coisa realmente para equilibrar o mercado do jogo, equilibrar os itens, equilibrar os drops, para ficar uma coisa mais saudável e transparente para vocês, né? Acho que não eu, não você, acho que ninguém quer um jogo que morra daqui 1, 2, 3 meses, né? A gente quer coisas para anos. Então a gente tem que fazer esse balanceamento e com isso também realizando esse wipe, o reset e aproveitando já lançando o continente de Roen também com as novas abilities e itens também, né? Então, bom, como eu disse, eu sou Coca, diretor do projeto aqui PokerRO, juntamente também com o Ryu e com o Anko. Então eu vim aqui de uma forma transparente falar para vocês, tá bom? Então o wipe não é todo mês que vai rolar, não é a cada trimestre, tá? É uma coisa que a gente realmente está fazendo porque é necessário, tá? É necessário. Vocês não têm acesso ao banco de dados, ao que está rolando por trás, mas a gente que está todo dia ali olhando o macro e o microambiente do servidor, a gente tem acesso aos dados, a gente sabe que é uma coisa mais saudável a se fazer atualmente, para isso não vir escalonar depois, mais à frente, né? Desvalorizar o item e os players que vão entrar mais à frente, ou até mesmo quem já estava aqui agora, né? Então, agradeço o tempo de vocês que reservaram para assistir esse vídeo, né? Agradeço a vocês todos que estão jogando no servidor e agradeço a vocês que entendem também essa nossa tomada de decisão como equipe, né? Comigo, com o Ryu e com o Anko, por essa decisão tão necessária e inovadora também para a chegada de Roen, tá bom? Agradeço a cada um de vocês, obrigado, um forte abraço e fiquem bem, treinadores. Até mais!